Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Inova Risk. Hoje sobre patrimoniais de empresas. O meu nome é Joel Lopes, sou subscritor de seguros patrimoniais de empresas da Inova Risk, uma nova área da Inova Risk, e hoje venho precisamente falar de patrimoniais de empresas, que no fundo é assegurar o património associado a atividades económicas, sejam comércio, serviços e indústria. Antes de começar, quero apenas relembrar que qualquer questão que tenham podem colocá-la no Q&A, aí de lado. Ao longo da apresentação vou também abrir alguns polls para votar quando estiver a falar dos sinistros. E pronto, e vou respondendo às questões dependendo se achar que no momento é bom interromper, se não guardarei para o final e responderei às questões que houverem, por isso, se tiverem dúvidas, não hesitem em escrevê-las. De uma forma resumida, o que eu vou falar aqui hoje, vou falar um bocadinho da evolução dos seguros patrimoniais de empresas, alguns conceitos relevantes que aparecem em apólices de patrimoniais de empresas, vou falar de secções de cobertura, danos materiais, perdas de exploração. Dentro de danos materiais vou ainda falar das coberturas facultativas de engenharia e depois, também um bocadinho para consolidar, vou dar alguns exemplos de sinistros em que também vou pedir a vossa ajuda para votarem na resposta que acham que faz sentido e que acham correta. E no final o espaço para questões, como já falei. Começando um bocadinho, fazendo aqui uma retrospectiva, há alguns anos atrás, a proteção do património de uma empresa era fácil encontrar um cliente que tivesse várias apólices, porque as apólices estavam divididas por riscos ou tipos de risco. Por isso era normal encontrar um cliente que tinha 4 apólices, uma de incêndio, o de roubo, avaria de máquinas, se quiser assegurar o parque de máquinas, e ainda perdas de exploração. Ainda podíamos encontrar aqui uma quinta, que era perda de exploração por avaria de máquinas, e portanto o cliente tinha 5 apólices para pagar, para gerir, e portanto cada vez mais com a evolução do mercado, a apólice de incêndio foi engordando e passou a ser multirriscos e passou a englobar cada vez mais riscos e coberturas. Por isso, hoje em dia, é normal aquelas 4 ou 5 apólices estarem todas numa apólice só, por via de cobertura ou por secção de cobertura, como vamos ver mais à frente. Para além disso, começaram a aparecer soluções no mercado de all risks, ou seja, o multi-risk foi evoluindo e apareceu o all risks. Mas há duas grandes diferenças entre um multi-risks e um all risks. O multi-risks são riscos nomeados, em que aparece uma lista de coberturas que o cliente sabe o que é que contratou. Já o all risks é uma lista de exclusões. E isto para os clientes é muito mais difícil de perceber, porque uma coisa é nós sabermos o que é que está garantido, a outra é imaginarmos o que é que está garantido sabendo apenas o que está excluído. E, portanto, uma das diferenças é esta, a forma como é apresentado. Entendemos que o all risks é uma cobertura mais alargada e é uma apólice mais robusta, mas por vezes é difícil explicar isso aos clientes para que percebam isso, para que percebam o que está garantido. A outra grande diferença é o ónus da prova. No multirriscos, o cliente é responsável por nos dizer a causa do sinistro, tem que provar que determinado dano ocorreu por determinada causa, enquanto que no all risks isto cabe ao segurador. O cliente apresenta o dano sofrido e a companhia, se estiver excluído, tem que provar que é uma das causas excluídas da apólice. E agora, antes de entrarmos na apólice propriamente dita, quero falar aqui de alguns conceitos relevantes. O primeiro risco, todos nós, mais ou menos, seja pela apólice de multirriscos de habitação, nomeadamente na cobertura de riscos elétricos, conhecemos a nomenclatura primeiro risco. Mas se calhar muita gente não sabe que há uma distinção entre primeiro risco absoluto e primeiro risco relativo. E muitas vezes
os clientes têm primeiro riscos relativos e mesmo nesses casos pode ser aplicada a regra proporcional. Porque um primeiro risco absoluto é a companhia indeniza até aquele valor independentemente do capital seguro, e isto é raro as companhias aceitarem. São casos muito pontuais, por norma não são aceitos. Outra coisa é o primeiro risco relativo, em que nós temos um objeto seguro, seja equipamentos, seja mobiliário, e depois temos uma cobertura que funciona em primeiro risco relativo ao objeto seguro. E, portanto, é uma percentagem. Portanto, se o objeto seguro não estiver devidamente valorizado, a companhia pode aplicar a regra proporcional, que é um dos conceitos que também já vamos ver. A questão é que não é comum. A verdade é que não é comum aplicar-se a regra proporcional num primeiro risco, sendo relativo. Mas achei que era relevante ter aqui este conceito, para se perceber que há o absoluto e há o relativo. E para não misturar, porque a companhia pretende sempre saber o capital seguro. Depois pode dar uma cobertura que vai até um limite de capital com base nesse capital seguro. Outra das opções é o capital próprio, como as coberturas funcionam, em que ou é o capital seguro, e aí o capital deve estar devidamente valorizado, ou, por exemplo, uma cobertura de avaria de máquinas, uma cobertura de engenharia, em que são nomeados os equipamentos que estão nessa cobertura e portanto, estamos perante um capital próprio. A regra proporcional é, no fundo, quando o cliente segura menos, uma percentagem menos, do que aquela que ele realmente tem nas suas instalações. E, portanto, se o cliente segurar metade ou 80% daquilo que tem nas instalações, quando tiver um sinistro, a companhia também vai aplicar essa mesma proporção para o sinistro e vai só indenizar os 50% ou os 80%. E é isto que se chama a regra proporcional. Peço desculpa. Por fim, a diferença entre manifestação de danos e causa de sinistro. Muitas vezes confunde-se estes dois termos. Manifestação de danos é qual é que foi o resultado do sinistro. A causa é o que é que originou o sinistro. E muitas vezes os clientes dizem a cobertura voou ou a cobertura sofreu danos. Isso é a manifestação dos danos. O que é que causou? Foi uma tempestade? Ou numa fachada, por exemplo, a fachada colapsou, mas foi uma tempestade? Foi um aluimento de terras? Ou colapsou naturalmente? É porque se for naturalmente, possivelmente nem vai estar garantido. E, portanto, há que fazer aqui esta distinção entre manifestação de danos e causa de sinistro. Agora, a falar um bocadinho de secções de cobertura de uma forma muito rápida. Isto não há uma regra para secções de cobertura. As secções de cobertura são nada mais, nada menos que chapéus que abrangem um determinado número de coberturas e em que as agrupa é tipo um chapéu que as agrupa pela sua tipologia. Isto pode variar no mercado. Pode haver companhias que na concepção do produto não quiseram colocar secções e incluíram todas as coberturas de uma forma nomeada. O novo produto que foi lançado ontem, o Inova Risk Danos, está dividido em 3 secções. E está dividido porque nós achamos que faz sentido dividir desta forma, que é danos materiais, perdas de exploração que advenham de uma paralisação de danos materiais sofridos, e depois uma terceira secção de responsabilidade civil, que é danos provocados a terceiros, e, portanto, é uma secção que até, no fundo, foge um bocadinho ao seguro de património, e daí está numa secção à parte. Mas lá está, repito, podem-me apresentar apólices que está tudo junto. O cliente tem o RC, tem a espera de exploração e não tem esta divisão. Agora, entrando em danos materiais e nomeadamente nos objetos seguros. Há 2 tipos de objetos seguros. Há os bens imóveis e os bens móveis, ou o que nós, de forma comum, chamamos conteúdos ou recheio. Dentro dos bens imóveis temos 2 opções, ou edifício ou benfeitorias. Isto é um porque ou o cliente é proprietário do imóvel e então segura o seu edifício, ou então arrendou o espaço e todas as melhorias que fez no imóvel são consideradas benfeitorias. E, portanto, as 2 rúbricas, salvo raras exceções, que são muito raras, não acontece contratar as 2 em simultâneo. Ou é edifício, porque é proprietário, ou é benfeitorias, porque é arrendatário. As 2
salvo raras exceções, não acontece. E é muito comum os clientes terem comprado um edifício e depois começarem a incluir benfeitorias. Isto não acontece. O que acontece é que o valor do edifício aumenta, porque se o cliente lhe incluiu melhorias, o valor do edifício vai aumentar, mas não na cobertura, não na rúbrica, no objeto seguro de benfeitorias. E isto no dia a dia é muito comum acontecer. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que é edifício para proprietário, e estou a repetir isto porque é uma das coisas que eu acho que faz sentido, que é quando nos colocarem um pedido, se me apresentarem benfeitorias, eu vou achar que o espaço, o imóvel, o edifício não é dele, arrendou. Se ele é o proprietário, então é edifício. Por outro lado, temos os bens, os conteúdos, que de uma forma muito genérica se dividem em três. Mobiliário, onde está o mobiliário, a estanteria, a ferramentaria, aquela ferramentaria manual, que não necessita de eletricidade nem outro tipo de energia. Temos os equipamentos e temos as mercadorias. Pode ser matérias-primas, produto acabado, produto em vias de fabrico, portanto, entra nas mercadorias. Depois há outros, e não vou estar aqui a focar muito, que são considerados bens especiais. E estes outros, no fundo, são bens que estão excluídos por norma de uma apólice, mas o cliente tem, e posso dar alguns exemplos, são os veículos. Quando digo veículos dele, porque se estivermos perante um stand automóvel, aí os veículos são mercadorias, porque é o que o cliente usa para o desenvolvimento da sua atividade. Portanto, quando eu digo veículos, é veículos do próprio que ele tem lá a pernoitar. Portanto, isto são bens especiais. Obras de arte também são bens especiais. Isto requer aceitação por parte da companhia e requer também que haja uma forma de valorização aceita pelas duas partes, entre o tomador e a companhia, mas isso são raras exceções. O normal são aquelas três rúbricas. Portanto, e agora, antes de entrarmos na forma de valorizar estes objetos seguros, quero falar de duas definições. É o valor de reconstrução, que é aplicado em edifício, e o valor de substituição em novo, aplicado a conteúdos. O valor de reconstrução é o valor que custa construir um edifício igual, ou o mais semelhante possível, naquele sítio, com os mesmos materiais, mesmos métodos construtivos, o mais similar possível. E, portanto, isso é o valor de reconstrução. Quanto é que custa construir um edifício igual àquele hoje? E aqui há que ter em conta que a mão de obra vai atualizando, os materiais, alguns são substituídos e, portanto, os materiais por vezes até ficam mais baratos. E, portanto, há que ter isto em conta e de X em X tempo fazer-se uma avaliação para ver se o valor seguro não está descabido e se está ajustado à realidade. Por outro lado, temos o valor de substituição em novo, que é para equipamentos e para mobiliário, como já vamos ver de seguida, mas o que é que isto representa? É o valor de comprar um bem novo, igual àquele que nós estamos a segurar, hoje, sem qualquer desvalorização. Ou seja, nós temos, por exemplo, um equipamento com 5 anos e já sofreu desvalorização da idade, do uso, mas aquele equipamento novo, hoje, ou não sendo possível aquele mesmo equipamento, o modelo que o veio substituir, isto acontece muito no caso dos equipamentos, o modelo que o veio substituir, por vezes são equipamentos já descontinuados, portanto, esse valor desse equipamento novo é que é o valor de substituição em novo. E estes dois conceitos aplicam-se agora aqui nos capitais seguros. O edifício é o valor de reconstrução. E o que é que há aqui a ter em conta? É que o valor do terreno, o valor da aquisição do terreno não deve ser considerado, porque o terreno não é um bem segurável. Só se deve segurar tudo o que seja as infraestruturas, o edifício, os alpendres, a portaria, isso sim é edifício. No fundo é se nós virássemos o edifício ao contrário e o que não caia. Pode ser assim uma regra rápida para se perceber o que é o edifício. Porque o terreno não. O terreno não é. Depois temos o mobiliário. E aqui o mobiliário, faço aqui um parênteses, porque isto é no nosso caso, no caso do Inova Risk Danos. Nós, o valor a segurar e o valor a indenizar para mobiliário é pelo valor de substituição em novo. Mas isto não acontece em todo o mercado. Pode haver outras formas de valorizar. No nosso caso, é o valor de substituição em novo. É quanto é que custa aquele equipamento, aquela mesa, aquela estante, aquele rack, aos dias de hoje. Depois temos as mercadorias,
que é o custo de aquisição para as matérias-primas e o custo de produção, no caso dos produtos acabados, em que inclui a mão de obra necessária para atingir aquele ponto de produção e as matérias-primas que foram necessárias. E, claro, os custos, que entram na mão de obra, os custos de energia e tudo mais, é o custo de produção do bem, do artigo, do produto acabado. Nos equipamentos temos duas opções. Ou seguramos pelo valor atual ou pelo valor de substituição em novo. Mas o valor de substituição em novo não é válido sempre. Só é válido para algum tipo de equipamentos e até determinada idade. No nosso caso, no nosso produto, é para equipamentos industriais fixos e até 10 anos de idade. Aí o cliente, o tomador, decide se quer segurar pelo valor atual ou pelo valor de substituição em novo. Todos os outros casos, equipamentos que não sejam fixos, equipamentos eletrónicos, equipamentos com mais de 10 anos, é pelo valor atual. Um tema que muitas vezes se fala, e daí eu trazer aqui para a minha apresentação, que são os bens ao ar livre. E eu trouxe isto porque entra dentro da secção de danos materiais e considero que é importante porque às vezes passa despercebido e sem se saber. Os bens ao ar livre, por norma, encontram-se excluídos numa apólice de patrimoniais de empresas. Não estão seguros. Isto, se calhar, muita gente se recordará ou saberá. Agora, o que é mais importante aqui é que bens em telheiros ou edifícios que não estejam totalmente fechados também são considerados bens ao ar livre. E aqui é que, por vezes, se gera alguma discórdia nos sinistros, porque o cliente achava que estava garantido e depois não está garantido. Daí eu trazer isto para este webinar. Bens ao ar livre ou em telheiros, que são considerados ao ar livre, têm que ser comunicados à companhia para estarem garantidos. Mas, para além disso, é importante saber que os bens têm que estar devidamente preparados e ou embalados para estar ao ar livre. Porque vejamos, por exemplo, aqui este caso destes dois palotes. Isto pode ser usado na indústria, na fruta, na indústria metalomecânica, às vezes também usam os palotes para pôr os resíduos. Portanto, isto pode ser usado em diversas atividades. Temos um de plástico e temos um de madeira. Se o de plástico estiver ao ar livre e chover, nada lhe vai acontecer. Mas se chover num de madeira, a madeira vai se estragar e vai se deteriorar. E, portanto, isso não é um sinistro, porque isso não é imprevisível. Nós já sabemos que se chover em cima deste palote de madeira, se vai estragar. E, portanto, os bens, para além de terem que ser comunicados, têm que estar preparados. E, portanto, se comunicasse à companhia que estes palotes estariam, quer uns, quer outros, estariam um objeto seguro, em caso de sinistro, uma tempestade, os de madeira não iam estar garantidos, porque já se sabia que iam sofrer danos. Agora, claro, se os de plástico vier uma tempestade, voarem-se, partirem, com os anos aquilo também depois começam a partir, aí sim estão garantidos. E, portanto, isto é importante porque às vezes os clientes têm telheiros, como é este caso aqui da imagem, e tem lá mercadorias, são paletes, são plástico, são paletes com matérias-primas que até podem estar perfeitamente ao ar livre, e pensam que está garantido e depois há um sinistro e não está garantido. E daí a importância dos bens ao ar livre. Agora falar um bocadinho das coberturas de engenharia. Isto são coberturas que em apólice, que eram apólices próprias e mais uma vez foram incluídas dentro da apólice patrimoniais de empresas. No fundo há duas e uma terceira que se pode também chamar de engenharia. Eu começo pelas primeiras duas, que é a avaria de máquinas e equipamento eletrónico. No nosso caso, no produto Inova Risco de danos, elas são a mesma cobertura. A avaria de máquinas e equipamento eletrónico. Porque a avaria de máquinas é para equipamentos que utilizam eletricidade e que de alguma forma estão no processo produtivo e acrescentam alguma coisa ao processo produtivo. Algum insumo ao processo. Por outro lado, temos os equipamentos eletrónicos que utilizam eletricidade também, mas são com base em chips e circuitos integrados. O que é que acontece? Os equipamentos ou são uma coisa ou são outra, mas hoje em dia, cada vez mais há certos equipamentos que é difícil, até
mesmo para nós, subscrição, é difícil decidir se colocamos em avaria de máquinas sem equipamento eletrónico. No fundo, a cobertura acaba por ser o mesmo, porque é a avaria interna do equipamento. Mas um tipo de equipamento entra dentro da avaria e o outro entra dentro do equipamento eletrónico. Só que cada vez mais, se nós pensarmos, por exemplo, numa CNC de uma indústria de moldes, que claramente é da avaria de máquinas, mas cada vez mais tem um computador lá com que o utilizador interage, que é equipamento eletrónico. E, portanto, a componente dos equipamentos eletrónicos, mesmo nos equipamentos que acrescentam algo ao processo, está a ser cada vez maior. E daí nós acharmos que faz sentido incluir tudo na mesma cobertura e o cliente segura todos os equipamentos lá, seja avaria de máquinas ou equipamento eletrónico. Mas é importante reter que os equipamentos ou são uma coisa ou são outra. Não são as duas. Nós é que juntamos para não haver esta distinção depois em caso sinistro. Mas isto não devia estar em avaria de máquinas, era equipamento eletrónico. Não, está tudo na mesma cobertura. Mas o equipamento ou é uma coisa ou é a outra. E esta cobertura pode ser contratada em primeiro risco relativo, porque é relativo ao objeto seguro e equipamentos, e, portanto, a rúbrica dos equipamentos tem que estar devidamente valorizada, e, portanto, pode ser em primeiro risco relativo ou em capital próprio. E em capital próprio tem que ser nomeados e ser descrito os bens. Eu estou a ver aqui uma questão, limite de indenização no caso de segurar. Não, limite de indenização não existe. Ou seja, é o valor de substituição em novo até aos 10 anos, que respondendo ao Nuno Alves, até aos 10 anos de idade não há limite. O limite é o valor de substituição em novo. Agora, mas alerta aqui para uma coisa, que é, eu já vi um caso de equipamentos que hoje em dia o valor de substituição em novo é mais caro do que era há 10 ou 15 anos atrás. E, portanto, o valor de substituição em novo, a atualização de capitais aumenta. E o cliente ficou em infraseguro, foi aplicada a regra proporcional, sem saber. Sem saber. Continuando aqui, agora para a terceira cobertura de engenharia, que no fundo é uma extensão de uma cobertura de engenharia, que é a deterioração dos bens refrigerados. A deterioração dos bens refrigerados é uma extensão da avaria de máquinas para as câmaras de frio, que é quando o cliente tem equipamentos de frio, câmaras frigoríficas, e no caso de uma avaria do equipamento de frio, os bens que normalmente são perecíveis se deterioram. E, portanto, esta cobertura só pode ser contratada em simultâneo com a avaria de máquinas, não pode ser contratada de forma isolada. O cliente contrata a avaria de máquinas e, por sua vez, se tiver câmaras de frio, contrata a deterioração de bens refrigerados. E esta cobertura normalmente tem um período de carência, que no fundo é o período de tempo no qual a cobertura não está ativa e que se inicia quando há uma interrupção do processo de refrigeração, quando é a avaria, e no fundo é o período de tempo que a câmara tem que aguentar a perda de determinada temperatura sem que os bens se degradem. E normalmente tem este período de carência. Mas pronto, o que há aqui a reter é que, isoladamente, não damos deterioração de bens refrigerados. É uma extensão da avaria de máquinas. E agora, antes de entrar aqui nas perdas de exploração, vi aqui uma questão da Cláudia Cardoso, em que pergunta: os 10 anos para valor em novo pode ser negociado? Pode. Se nós souber, ou seja, temos que saber o tipo de atividade, porque nós sabemos que algum tipo de atividade as máquinas têm um tempo de vida útil elevado, e, portanto, podemos, eventualmente, até aos 15 anos, mas é difícil, mas aos 15 anos, em alguns casos, analisamos o cliente, o risco, sinistralidade e podemos aumentar. Agora, aqui uma questão: a cobertura de valor de substituição em novo tem o limite do dobro de valor venal? Não tem. Sei que há algumas companhias que têm, e tal como eu já tinha respondido ao Nuno Alves, não tem. O limite da indenização é o valor de substituição em novo. Mas não quer dizer que, por exemplo, e aqui pegando na questão da Cláudia, se nós aumentarmos o valor de substituição, a idade para a aplicação do valor de substituição em novo,
podemos eventualmente colocar esta limitação. Podemos eventualmente, porque depois o bem já tem mais de 10 anos e então podemos trancar, de certa forma, a indenização no dobro. Mas, não, por norma, a cláusula não tem essa limitação. Aqui, vejo aqui a questão sobre o detalhe da diferença entre o primeiro risco absoluto e relativo. Ou seja, o primeiro risco absoluto é, independentemente do capital seguro, ou seja, o cliente contrataria, por exemplo, 5 milhões. Ou seja, uma apólice de 5 milhões, independentemente de lá 10, 20, 15, 50. E a companhia até aos 5 milhões, os danos que estivessem garantidos, pagava. Isto é um primeiro risco absoluto. Outra coisa é o primeiro risco relativo, que é em relação ao objeto seguro. Ou seja, o cliente tem 10 milhões de capital seguro, paga prémio 10 milhões e depois tem uma cobertura relativa, de um primeiro risco, por exemplo, riscos elétricos, relativo ao objeto seguro. Mas, repito, normalmente isto não se aplica. A regra proporcional nestes casos, porque a companhia não vai ver. Mas pode-se aplicar. Pode-se aplicar porque é um primeiro risco relativo. Por norma não se faz, mas pode-se fazer. E é por isso é que eu quis falar disto. O primeiro risco relativo pode acontecer. E agora, depois no final, responderei mais algumas questões. Vou entrar agora então nas perdas de exploração, que é a nossa secção 2, em que temos dois objetos seguros: encargos permanentes e lucro bruto. Os encargos permanentes são todos aqueles custos fixos que o cliente, que o tomador, incorra durante a paralisação. Alguns contratos, os arrendamentos, todos esses custos fixos são os encargos permanentes e são seguros como tal nas perdas de exploração. Outra coisa é o lucro bruto. O lucro bruto é, aos encargos permanentes, nós somamos o lucro líquido que o cliente ia ter para a anuidade. Mas outra forma, até por vezes para mim, eu gosto mais de falar desta forma, para lucro bruto, a forma mais fácil é o cliente ter uma faturação prevista para aquela anuidade e tira todos os custos variáveis porque não vai produzir. E, portanto, isto dá o lucro bruto. E ou o cliente segura encargos permanentes ou o lucro bruto. E isto é uma questão que muitas vezes é colocada, o cliente paga mais por um do que por outro. Vai pagar por uma simples razão, é porque o lucro bruto vai ser um capital superior, porque aos encargos vamos somar algo e, portanto, a nível de condições vai ser igual, mas o objeto seguro vai ser um maior capital e, portanto, o maior capital vai levar a maior prémio, porque a nível de tarifação é igual, isto é uma decisão do cliente. E, portanto, ou encargos permanentes ou lucro bruto. Por vezes, a responsabilidade do capital segurar é do cliente, mas, por vezes, é importante enviar o IES à companhia. O IES é a Informação Empresarial Simplificada, porque, por vezes, é difícil chegar-se ali a um valor e estamos sempre, perto da exploração, estamos sempre a falar de previsões, porque é algo que a atividade foi interrompida e o cliente estimava algo. Portanto, estamos sempre a falar de previsões. Mas, para termos uma ideia, o IES do ano passado, às vezes, pode ajudar. E eu dou um exemplo. Porquê? Porque, por exemplo, a rúbrica de fornecimento e serviços externos tem uma parte fixa e uma parte variável. Porque nós, por exemplo, se pensarmos numa empresa de manutenção, nós, cá até temos adjudicado com eles virem cá todos os meses e pagamos uma mensalidade, mas depois, para coisas de urgência, para algo que se avaria, é paga à parte. E, portanto, esta componente à parte vai deixar de existir, mas a mensalidade que tínhamos vai continuar, como, por exemplo, as telecomunicações também vai continuar e, portanto, também aí temos o variável e o fixo, porque temos que pagar os contadores, temos de pagar aquelas coisas todas, e depois temos a parte variável, que é o consumo acima disso que se paga à parte. E esse consumo vai deixar de existir. E, portanto, em perdas de exploração, eu não vou estar aqui a falar muito, porque isto é um tema que daria aqui muito, para muito, mas vou falar das três coisas mais importantes. É os objetos seguros, que falei agora, o período de indenização e depois os capitais a segurar. No período de indenização, há várias hipóteses e o cliente pode escolher o período que quiser. No entanto, as mais comuns são 6, 12 ou 18 meses. E elas estão assinaladas a cor diferente aqui no gráfico, porque depois vão ter uma forma diferente de valorizar. No capital a seguro vai ser de forma diferente.
O que há a reter aqui é que como é que se deve calcular este período? Calcular, isto não é bem um cálculo, mas se o cliente tiver uma perda total nas suas instalações, se tiver, por exemplo, um incêndio que seja uma perda total, quanto tempo é que o cliente necessitaria para voltar à atividade, para voltar a laborar? Quanto tempo é que demoraria a edificar o edifício, se for dele? Quanto tempo é que demoraria a vir os equipamentos? Porque por vezes são equipamentos feitos à medida em outros países, até fora da União Europeia, e portanto esses equipamentos demoram imenso tempo a ser feitos, e portanto é o pior caso. E esse pior caso, de quanto tempo é que demoraria, deve levar ao período de indenização. 12 meses, 18 meses, 6 meses é para coisas muito pequenas, porque 6 meses torna-se apertado. Porque o cliente, por exemplo, edificar o seu pavilhão industrial e vir os equipamentos e voltar a vir as mercadorias pode ser insuficiente. E, portanto, para o período de indenização é isto que há que ter em conta. É o tempo que o cliente necessitaria para voltar à atividade se tivesse uma perda total. Mas lá está. Como eu já disse, perdas de exploração são sempre previsões. E, no fundo, há algo que é a leeway clause, que é, no fundo, uma margem de erro que prevê uma flutuação do capital seguro. Ou seja, o cliente prevê que a faturação dele aumenta 10%. E com base nisso, faz o cálculo para o lucro bruto e comunica-nos esse capital assegurado. Mas o cliente foi um ano bom, a atividade dele teve em altas por determinado evento. Por exemplo, agora, quem vender álcool gel, a faturação disparou. E, portanto, se calhar nas apólices patrimoniais não tinha previsto este acréscimo de faturação, este crescimento. E, portanto, normalmente pode-se contratar a leeway clause que prevê 10, 20% de margem para o capital assegurar. E agora, falando do capital assegurar, há duas formas, não são bem formas, mas há dois caminhos. Ou estamos perante um período de indenização igual ou inferior a 12 meses, e aí segura-se o valor anual das perdas de exploração, dos encargos permanentes ou do lucro bruto. E isto acontece porquê? Acontece por causa da sazonalidade dos negócios, maioritariamente. Porque nós pensarmos numa empresa que vende gelados, só vai vender, ou a grande maioria das suas vendas vão ser no verão. E, portanto, se nós segurássemos parte do ano, por exemplo, para 6 meses, e ele tivesse um sinistro em abril, metade da faturação não ia chegar para o que ele ia efetivamente ter de lucro bruto. E por isso é que segura o valor anual. Agora, isto é que há, às vezes, mostrar aos tomadores de seguro, que é o cliente não vai pagar o mesmo por ter 6 meses ou 12, porque isto reflete-se na taxa. Mas reflete-se na taxa e, por sua vez, no prémio. Mas tem que segurar o valor anual, porque ele pode em 3 ou 4 meses necessitar, salvo seja, consumir todo o seu lucro bruto do ano. Contudo, quando estamos em períodos de indenização superiores a 12 meses, aí sim segura-se o valor do período, porque já englobamos um ano da sua faturação, do seu lucro bruto ou dos seus encargos permanentes, e depois aí sim é feita quase como uma regra 3 simples, mas claro, há que ter em conta a parte do ano. Mas no fundo a responsabilidade da companhia para esses casos será sempre a faturação de um ano todo e mais um bocadinho. E agora esse mais um bocadinho é que vai depender, mas aí segura-se o valor do período e a taxa mantém-se. Agora, a jeito de conclusão de tudo o que fui dizendo, falando mais especificamente do nosso produto, o Inova Risk Danos, foi lançado ontem, possivelmente receberam a comunicação. A nossa solução é híbrida, porque dentro da secção de danos materiais é o multirriscos, temos um riscos nomeados, mas permite uma contratação de uma extensão ao risco. Isto faz com que o cliente acaba até por ser mais fácil, porque vê sempre os riscos nomeados e depois sabe que tem uma extensão que, para além daquilo que ele está a ver, ainda vai garantir mais, exceto
o que lá está excluído. E, portanto, isto permite-nos, num só produto, ter as duas vertentes e permite-nos que o cliente, a qualquer momento, também decida sem ter que alterar a apólice e tudo mais. É uma solução híbrida. Permite uma franquia 2% em fenómenos sísmicos, que ainda não é muito comum no mercado, e, portanto, nós temos essa possibilidade. Permite segurar equipamento eletrónico portátil fora do local de risco, evitando assim que o cliente tenha uma apólice específica para o seu equipamento eletrónico portátil, os computadores portáteis e tudo mais, fora do local de risco. Porque, por vezes, o departamento comercial tem computadores e sai do local de risco para visitar os clientes, para fazer as suas voltas e assim pode estar garantido na nossa apólice sem ter a necessidade de contratar outro. E depois tentámos fazer uma cobertura ampla em tempestades, inundações e furto ao roubo, e em outras, como por exemplo o valor de substituição em novo, não colocámos essa limitação do dobro do valor venal. Temos uma cobertura ampla, tentámos ao máximo retirar as limitações que por vezes aparecem. Outra ainda é, por exemplo, nos riscos elétricos, não temos a limitação dos QVAs, os postos de transformação, porque assim depois não temos que fazer a derrogação posterior. E uma forma muito geral é isto. O nosso produto já tem a possibilidade de ver o nosso wording, o flyer. Qualquer dúvida depois também podem colocar, mas assim de uma forma muito rápida, sem entrar em grande detalhe, o nosso produto é isto. E agora, antes de entrarmos nos sinistros e nos exemplos que eu tenho aqui para vos mostrar, quero falar da importância dos questionários e fotografias para as companhias de seguro. Eu sou subscritor, a Inova Risk é uma agência de subscrição e, portanto, nós, vocês, normalmente os mediadores e corretores e mesmo os clientes, conhecem os riscos. Ou vão lá visitar, ou estão lá todos os dias e, portanto, é uma realidade para vocês. Para nós, quando nos colocam um risco, nós é como se estivéssemos de olhos vendados. Não sabemos o que é a atividade, sabemos os capitais de segurar, mas muitas vezes não sabemos. E daí a importância disto. Porque, vejamos, por exemplo, este exemplo. Estamos perante uma carpintaria. Na imagem de cima temos uma carpintaria desarrumada, já algo antiga, pouco limpa, desorganizada, poucas medidas de proteção. No de baixo temos uma coisa arrumada, com as áreas, limpa, e portanto, ou seja, se me apresentarem uma carpintaria, o mais normal é que eu vá pensar que é a de cima, porque vou sempre pensar no pior caso. E isto depois ou vai ter impacto na eventual aceitação ou até mesmo no prémio, porque o risco de cima não terá um prémio igual ao de baixo. E mesmo nas franquias. Portanto, quando nós pedimos questionários e fotografias, não é para, ou seja, não queremos complicar. É para nós podermos ser assertivos na construção da apólice e no prémio que damos, porque se calhar nem podemos até declinar o risco. E daí a importância deste slide aqui, que é, quando nós pedimos, é para vos tentar ajudar também, é para nós sabermos se podemos ir ao risco convosco ou não, é para ver se podemos segurar aquele risco ou não, é para ver se o risco é bom, até para eventualmente dar recomendações ao cliente e dizer algo a melhorar ao cliente. E, portanto, e como já diz o velho ditado, uma imagem vale mais do que mil palavras. E, portanto, uma imagem, várias imagens, uma do exterior, uma do interior, medidas de proteção, nós ficamos logo muito mais elucidados do que é o risco real, porque nós não estamos lá, não estamos no sítio. Podemos até visitar, mas no dia a dia não estamos lá no risco. E portanto, daí a importância. Agora vou dar aqui dois exemplos de sinistros e vou abrir aqui as polls e depois vou então ler. Um cliente possui nas suas instalações uma câmara frigorífica onde guarda os seus bens perecíveis. Na sua apólice patrimoniais empresas de riscos nomeados, a única cobertura facultativa que tem contratada é a avaria de máquinas. A Câmara sofre uma avaria e o cliente reclama os prejuízos à companhia, incluindo os bens armazenados dentro da Câmara, que se estragaram. Os bens que se encontravam armazenados estão garantidos? Sim ou não? Eu vou dar aqui algum tempo, vou aproveitar também para ler aqui as questões, algumas questões.
Ok, já temos aqui imensas respostas. Vou então fechar o questionário. E como a grande maioria de vocês respondeu e bem, os bens não estão garantidos. Não estão garantidos porque o cliente contratou a avaria de máquinas, mas não contratou a deterioração de bens refrigerados. E, portanto, o cliente o equipamento frio, a avaria vai estar garantida, os danos do equipamento, ao equipamento frio, mas os bens armazenados que se deterioraram não estão garantidos, porque o cliente não tinha contratado esta cobertura. Apenas tinha contratado a cobertura facultativa de avaria de máquinas. Que, lá está, repetindo o que já disse, que no nosso caso a avaria de máquinas é a mesma de equipamento eletrónico, mas pronto, o cliente contratou essa, mas não contratou a deterioração de bens refrigerados. E agora vamos ao segundo exemplo. Vou aqui mais uma vez abrir o poll. O cliente armazena parte das suas mercadorias devidamente embaladas num telheiro junto às instalações. Contratou a apólice para determinadas empresas, não falou no telheiro, uma vez que está adjacente, está contíguo às instalações. Após uma tempestade ocorrida, o telheiro e a mercadoria armazenada sofreram danos. O que está garantido? Está tudo garantido, apenas está o telheiro, apenas as mercadorias. Eu vou dar aqui, mais uma vez, algum tempo. Ok, vou ver aqui como é que está. Já temos para mais alguns segundos. Ok, vou então fechar. Deixem-me só ver aqui as vossas respostas. Então é assim, a grande maioria de vocês respondeu apenas o telheiro e é de facto apenas o telheiro, porque o telheiro é imóvel além do mais está adjacente às instalações, é contigo, faz parte do imóvel, portanto o telheiro vai estar garantido, as mercadorias não, porque o cliente não comunicou, não disse que tinha bens em telheiro, que os bens em telheiro são considerados bens ao ar livre e, portanto, apenas o telheiro estaria garantido, possivelmente, e da forma que isto está escrito, estariam devidamente embaladas e até estariam preparadas para estar ao ar livre, mas como o cliente não comunicou à companhia, não está garantido. E agora até aproveito para contar aqui uma história que o ano passado, se calhar há ano e meio, fui visitar um cliente que o cliente sabia desta limitação das companhias, dos bens ao ar livre, comunicou à companhia, a companhia aceitou e ele pensava que estava salvaguardado. No entanto, quando houve um sinistro para a companhia, havia coisas que não estavam seguras. Porquê? Porque o cliente não sabia da segunda parte, era madeira, eram caixas de madeira, a madeira ao ar livre, à chuva, já sabemos que se degrada, e portanto o cliente achava que estava salvaguardado, e para a companhia estava salvaguardado QB, porque o bem não estava preparado para estar ao ar livre. E depois, claro, veio o sinistro, o cliente que até sabia da limitação e fez a questão de comunicar à companhia, dizer que tinha bens em telheiro, bens ao ar livre, mas mesmo assim não percebeu que a parte de o bem não está preparado para ar livre e não estava garantido. Por isso também há esta questão, que é, se o bem não está preparado para estar ao ar livre, não vai ser sinistro, porque não é imprevisível.
Já sabemos que se deixarmos papel à chuva, se vai desfazer. E, portanto, isso não é um sinistro. E é isso. Vou então agora passar às questões. Já retirei aqui algumas. Relativamente, está aqui uma questão que diz qual é que é o capital mínimo para a análise de risco. Não tem. Isto no fundo, é um conjunto de vários fatores. É a atividade, é o capital, é a sinistralidade, eventualmente. Portanto, capital só por si não é fator no meio de outros todos. Porque se calhar se estivermos a falar de um hotel ou de uma carpintaria, do mesmo capital, para o hotel não vai ser necessário e para a carpintaria pode ser. E, portanto, a nível de capital, não temos essa limitação. Depois, vi que havia uma questão, mas entretanto já perdi de uma franquia. Está aqui uma questão que se o seguro patrimoniais é aplicável a empresas ou a particulares. A empresas ou empresários em nome individual, porque o seguro é para atividades económicas, seja comércio, serviço ou indústria. Portanto, o cliente até pode ser empresário em nome individual, tem só o seu NIF individual, mas tem uma atividade económica associada. E, portanto, é empresas e empresários em nome individual. Aqui uma questão: se o cliente deve anualmente fazer a atualização do valor de equipamentos. Sim, lá está, como eu dei aquele exemplo, o valor de substituição em novo, às vezes altera até para cima. Claro que isto é um caso muito raro, mas pode acontecer. E, portanto, todos os anos, lá está, quando é renovação da apólice, os clientes devem sempre fazer uma vista rápida da apólice e ver se faz sentido atualizar ou não, e para não ficar em infraseguro, porque às vezes há uma diferença depois no prémio tão pequena que depois em sinistro vai fazer diferença. E sem necessidade, porque o cliente aumenta 1.000 euros no equipamento, ou 500 euros, ou se calhar na apólice toda é um aumento de 10.000 euros, que depois em prémio não é quase nada, e 10.000 euros depois numa perda total faz diferença. Quando as máquinas têm mais de 10 anos, não fica garantido? Sim, fica garantido. Fica garantido, mas são valorizadas pelo valor atual. Já não pode ser valorizadas pelo valor de substituição novo, são seguras pelo valor atual, que é quanto é que o bem vale à data de hoje. Aquele bem com a depreciação da idade tida em conta. Mas podem ser, até serem obsoletos e não terem valor praticamente nenhum, que é uma decisão do cliente, que basicamente é quando passa a pagar mais de prémio, e depois tem a franquia também associada, ou seja, vai haver menos ressarcido do que paga. E, portanto, tornam-se obsoletos e são retirados da apólice. Mas podem ser sempre garantidos. A forma de valorizar é que é diferente. Sim, uma questão do Eduardo Moraes. A garantia de valor de substituição em novo também se aplica a equipamento eletrónico? Sim, para as coberturas de danos materiais. Para as coberturas de equipamento eletrónico, peço desculpa, a valorização também é feita, a valorização, e eu por acaso não disse isso, mas vou aqui dizer também com base nesta questão, que é: as coberturas de engenharia são sempre pelo valor de substituição em novo, sempre valorizadas pelo valor de substituição em novo. Agora, a indenização é que já não é pelo valor de substituição em novo. Portanto, há esta diferença. Equipamento eletrónico, enquanto objeto seguro, é pelo valor de substituição em novo, e é indenizado pelo valor de substituição em novo. Peço desculpa, que eu troquei. Objeto seguro de equipamento eletrónico é seguro pelo valor atual. Valor atual, porque não é equipamento industrial fixo. Onde entra o valor de substituição novo em equipamento eletrónico é na cobertura da avaria de máquinas, incluindo equipamento eletrónico, porque aí é sempre valorizado pelo valor de substituição em novo. A indenização, quer numa, quer noutra, é valor venal. A indenização, valor venal. Objeto seguro, valor atual.
a cobertura de engenharia, valor de substituição em novo. Deixa-me ver aqui. Nesta fase atual da pandemia, a questão das pandemias, que muitas vezes é levantada nos preços de exploração. Para já não. As coberturas de perda de exploração têm que haver um dano material, tem que ser disputado por um dano material. E, portanto, até acredito que no futuro, quando esta pandemia passar, porque para esta já será difícil, comecem a aparecer algumas coberturas de contingência para as pandemias. Mas para já não. Tem que haver um dano material e a pandemia por si só, nas instalações do edifício, não gera um dano material. Pode retirar os trabalhadores todos do local de risco, mas o local de risco não sofreu um dano material. Portanto, as perdas de exploração não podem ser disputadas. Agora, veículos parqueados no interior das instalações, mas ao ar livre. É possível? Só é possível e tem que ser comunicado à companhia, aceito pela companhia, no caso de stands. Porque veículos devem ser seguros em automóvel com danos próprios. Agora, em alguns casos, podemos aceitar quando ficam parqueados no interior das instalações, ou no caso dos stands, exclusivamente dos stands, que são mercadorias aí, podem estar ao ar livre, desde que cumprindo algumas regras, que pronto, são detalhes, mas tem que estar o local de risco devidamente vedado, morado e tudo mais. Mas só nesse caso os veículos ao ar livre. Porque, por norma, para darmos veículos de mapa de património, tem que ser dentro das instalações, dentro do edifício. Questão do Nuno Alves, capacidade de subscrição. Nós temos uma capacidade elevada, sendo que a nossa delegação aqui em Nova Risco, em Portugal, ronda aos 30 milhões para algum tipo de atividades. As áreas preferenciais são comércio e serviços de uma forma muito genérica. Depois, o que está totalmente fora do apetite de risco são as energias, a indústria alimentar e depois as outras ou são capitais não muito elevados ou podemos aportar capacidade a co-seguros. Assumir um risco, como por exemplo os têxteis, um risco de grande dimensão, será difícil. Uma questão do Fernando Belchior da franquia para produtos refrigerados. Se a franquia é temporal ou monetária? É assim, a franquia é monetária. 10% com o mínimo de. Tem o período de carência, que é em horas. O período de carência pode ser visto, não é que seja, pode ser visto como uma franquia temporal. Não é. O período de carência é quando a cobertura não está ativa. Não está ativa porque, no fundo, a câmara frigorífica tem que estar preparada para estar algumas horas sem frio, sem deteriorar os bens. Mas isso não é uma franquia, isso é o período de carência. Mas a franquia, aí sim é monetária, 10% com o mínimo, ou uma franquia fixa, eventualmente num risco mais pequeno. Mas a franquia é monetária. E assim, de uma forma geral, e quando o valor em novo, uma questão da Rita Magalhães, e quando o valor em novo é mais reduzido, muitos equipamentos têm vindo a baixar de preços. Sim, o valor em novo pode baixar, mas se o valor em novo baixar, o valor atual do equipamento ainda baixa mais. Porque, em caso sinistro, o valor que vai ser calculado para o valor atual é sempre com base no valor de substituição em novo. E como o valor de substituição em novo vem a diminuir, o valor atual também irá diminuir. Por isso, uma coisa leva à outra. Nunca vamos ter um valor atual, o equipamento nunca vai valer desvalorizado superior ao valor de substituição em novo. Porque para o cálculo do valor desvalorizado será tido em conta o valor de substituição em novo. Aqui uma questão para finalizar. Duas questões. Três questões para finalizar, que são todas elas pertinentes. Começar pelo prémio mínimo. Temos um prémio mínimo comercial de 300 euros. Portanto, para aqueles capitais muito pequeninos, se calhar não vai fazer sentido para o micronegócio, até porque o produto
está pensado para coisas de maior dimensão e tem um produto, tem um prémio mínimo associado de 300 euros. A segunda questão, tem problemas com painéis de sanduíche? Só por si, painéis de sanduíche não é um problema. Pode ser um problema por um conjunto de fatores, medidas de proteção insuficientes, painéis de sanduíche num determinado tipo de atividade ou junto a um determinado equipamento, ser considerado um risco muito gravoso que leva à nossa não aceitação, mas painéis de sanduíche só por si não é problema. E agora a última questão, qual a distância entre dois edifícios que configuram a existência de risco único? Isto depende. Pode ser 10 metros, pode ser a altura de um edifício, pode ser a altura desse mesmo edifício ou outro, mas depois não pode ter condutas. Portanto, não há uma resposta que eu tenha aqui na ponta da língua, porque vai depender do caso. Se houver uma tubagem, já é considerado risco único. Se tiver mais de... normalmente, se atravessar uma estrada, já são locais de risco distintos. Mas pronto, se houver uma tubagem mesmo que seja subterrânea e não houver seccionadores também, portanto, a distância podemos fixar, sei lá, 10 metros, mas depois também vai depender se tem paletes, muitas vezes, junto às paredes, os edifícios usam para armazenamento de paletes. E os paletes, como aquilo tem uma grande carga térmica e, para além disso, tem depois bastante oxigênio para alimentar a combustão, se calhar já não vai ser 10 metros, vai ter que ser 20. Portanto, depois cada caso é um caso. Há algumas regras, que são estas que eu disse, que é a altura do edifício, que nós depois usamos essa altura, à distância ao edifício vizinho. Pode ser 10 metros, mas depois também depende um bocado da atividade, depende se estamos perante um silo, há assim uma série de fatores, mas há algumas regras que são estas que eu disse. Pronto, e de uma forma geral, acho que fui respondendo a todas as questões. Também, se alguma não respondi, depois segue por escrito. Quero agradecer a vossa presença em nome da Innova Risk, pela vossa presença em mais um webinar da Innova Risk. Aqui ficam os meus contactos. Vou deixar aqui algum tempo para tirarem, para guardarem os contactos. Se tiverem alguma dúvida, consultas que tenham, podem me enviar. Quero dizer ainda, e aproveito também este webinar, que no fundo é o primeiro com as nossas novas instalações. A nossa morada mudou, estamos na mesma avenida, um bocadinho mais acima, portanto agora é o número 106. Aproveito aqui também para dar essa informação, alguns de vocês já sabem, mas pronto, está aqui a nova morada, passou a ser o número 106. Obrigado. Nos próximos dias esta gravação, este webinar vai estar disponível no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Vamos também enviar a apresentação para todos. Questões que não tivessem sido respondidas serão, entretanto, por escrito. Obrigado mais uma vez. Um bem-aja a todos e no fundo é isto.